Vem comigo, futuro servidor do TJ. Retomamos as nossas gravações, dando continuidade à citação e intimação para chegarmos até o ponto crucial do nosso curso. Muitos procuram esse nosso curso isolado porque tem dificuldade com o miolo. Então estou indo bem devagarzinho, aqui com a parte de forma literária, com a parte introdutória de citação e intimação, porque eu quero você trabalhando o contexto da lei. Lembre-se, é uma prova de VUNESP, prova de VUNESP a gente não pode vacilar. Tem que ficar preso no texto da lei. Repito, não é uma prova de conhecimento apenas. É uma prova que vai valorizar o candidato que guarda a informação, que entende a informação, tá bom? Então vamos trabalhar, que tem muita informação aqui para a gente destacar. Vamos lá então. Olhem só, quando nós falamos no vídeo passado dos condomínios edilícios, nós estabelecemos algumas regras, né? E agora, neste vídeo, eu quero estabelecer algumas regras contigo com relação à citação que tem como instrumento o mandado, né? Lembrando que mandado é ordem. Então, se nós temos a questão da ordem, ela será realizada por oficial de justiça. E antes de iniciarmos o artigo 250, só que para cumprir o protocolo do artigo 249, a citação será feita por meio de oficial de justiça, nas hipóteses previstas nesse código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. Então, a regra no processo civil é a citação pelo correio. Se foi frustrada a citação pelo correio, vem para o mandado que será executado pelo oficial de justiça. Neste mandado, né, você vai imaginar uma citação por mandado. Nesse mandado, ele deve preencher alguns requisitos. Que requisitos são esses, Alex? Primeiramente, quando eu pego o mandado, tem que ter o nome da parte, que seria o autor, e observe que ele não fala o nome do réu, ele fala do citando e os seus respectivos domicílio ou residência, né? Domicílio, onde eu tenho um ânimo definitivo, e residência, onde eu sou encontrado. Então eu posso ser encontrado no meu trabalho, eu posso ser encontrado na casa de um parente, né? Onde posso ser encontrado no local que eu faço o curso, isso pode acontecer tranquilamente. Agora, o domicílio é onde eu tenho um ânimo definitivo, é ali que a coisa geralmente deve acontecer, né? Que as pessoas devem ser procuradas. Bom, dando sequência aqui então. No inciso 2, ele fala para nós da finalidade da citação. Ele fala assim, ó, do mandado deve conter esses dados do autor, os dados do citando, né? E qual que é a finalidade de citação? É uma penhora? É uma ação de cobrança? É uma ação de indenização? Então me diga, qual que é a finalidade dessa citação? Tá? Se tem citação, alguém peticionou, eu quero saber quais são os dados dessa petição inicial. Tem prazo para contestar? Tem. Então me diga se há prazo. E se eu não contestar, o que acontece? Se você não contestar, vai acontecer um fenômeno chamado revelia. Revelia, você vai estudar comigo na defesa, é o fenômeno de ausência da defesa, tá? Tem os efeitos, que é considerar tudo verdadeiro, e tem a revelia, que significa ausência de defesa. Então a citação pode ser para que eu tenha conhecimento ou simplesmente para me defender de uma execução. Alguém está me executando, então eu não uso o termo contestação, eu uso o termo embargos à execução. Tá certo? Então tá aqui um requisito do inciso 1, requisito do inciso 2. No inciso 3, ele diz o seguinte, olha, esse mandado, ele deve trazer também quais são as sanções caso eu venha descumprir alguma coisa. Então, sanção não é algo obrigatório. Se houver sanção, olha, se você não cumprir determinada ordem judicial, ou se você não comparecer e não entregar determinado documento, você ficará penalizado. Tem que trazer. Outra coisa, foi marcada uma audiência de conciliação e mediação? Então me diga aí, tem uma audiência de conciliação e mediação? Qual que é o dia dessa audiência? Qual que é a hora? Qual o lugar que eu devo comparecer? Então, nesse caso, eu faço uma intimação do citando para comparecer. Tá? Eu intimo o citando. Eu estou citando, mas eu estou intimando ele para comparecer.
Ainda no mandado, deve ter uma cópia da petição inicial, deve ser informado se foi deferida alguma tutela, lembrando que tutela provisória, você estudará comigo, nada mais é do que a antecipação dos efeitos, né? E a assinatura do escrivão ou do chefe de secretaria e a declaração de que subscreve por ordem do juiz. Observe que nós falamos aqui dos requisitos do mandado. Então a melhor forma de você guardar isso, até porque a única prova que cobra isso é a prova da VUNESP para escrevente, quais são os requisitos de uma citação? É melhor que você se organize da seguinte maneira. Imagine um mandado, o que deve ter nesse mandado? Bom, deve ter a qualificação das partes, o endereço, residência, deve ter a intimação para comparecer à audiência de conciliação e mediação, as consequências, prazo, todas as informações para que a pessoa possa ter. E esse oficial de justiça, que vai cumprir o mandado, ele tem a obrigação de chegar e ler o mandado entregando uma contrafé para a parte citada. É o que estabelece o artigo 251. Ele fala assim, incumbe ao oficial de justiça procurar o citando e onde o encontrar, citá-lo. O que ele faz? Lendo-lhe o mandado e entregando-lhe a contrafé. Portando por fé se recebeu ou recusou, então ele lê o mandado e entrega uma contrafé. Lembrando que contrafé é cópia. Ele deve portar por fé e dizer assim, olha, o Alex recebeu a citação, o Alex se recusou em receber a citação e ele deve obter junto uma nota de ciente. Se a pessoa não quis dar ciente, o oficial vai certificar, olha, o Alex se recusou em dar ciência no mandado, tá certo? Então aqui tem a incumbência do oficial de justiça estabelecido no 251. Agora, eu inicio contigo algumas modalidades de citação. E a primeira modalidade que eu quero estudar contigo é a modalidade da citação por hora certa. Na citação por hora certa, eu preciso que você entenda que tudo o que eu explicar a você aqui aplica-se também no Código de Processo Penal. Você pode fazer essa anotação? Porque você vai facilitar a minha vida e a sua aprovação quando chegarmos na nossa aula de processo penal. Então, a regra da citação por hora certa. Vem comigo, artigo 252. Respira fundo e bem devagarzinho você pode memorizar comigo. Quando? Por duas vezes. Então, a primeira coisa que você vai chamar a atenção do seu cérebro aí é, ele fala duas vezes e ele não fala mais de duas vezes. Ele não fala no mínimo duas vezes. Ele fala quando, vírgula, por duas vezes, vírgula. O oficial de justiça houver procurado citando em seu domicílio ou residência, sem o encontrar, então ele não encontrou citando, deverá, havendo suspeita de ocultação. Olha só o detalhe. Suspeita. Ele não usa a expressão prova de ocultação. Ele não usa a expressão indícios de ocultação. Há uma suspeita que ele está se ocultando. O que o oficial de justiça deve fazer? Ele intima qualquer pessoa da sua família, ou na falta da família, qualquer vizinho, de que no dia útil e imediato, grave esse prazo aqui, voltará a fim de efetuar a citação na hora que designar. Então a regrinha é essa, tá? Vamos observar se você entendeu. O oficial de justiça procura por duas vezes a pessoa que ele deve citar. Acontece que ele não encontra e junto com este não encontra há uma suspeita de ocultação. Se há uma suspeita de ocultação, o oficial de justiça ele intima qualquer pessoa da família que estiver ali na residência ou no domicílio, e se não tiver ninguém da família, qualquer vizinho, tá certo? Dizendo o seguinte, olha, avisa para esse fulano que eu comparecerei no próximo dia útil imediato. Então, olha que interessante. Ele comparece no dia útil imediato. Então, se hoje é 25, numa terça-feira, ele vai comparecer no dia 26, que é quarta-feira. E que ele volta
para efetuar a citação e vai dizer, olha, eu vou comparecer amanhã às 4 horas da tarde para efetuar uma citação. É uma forma de você pressionar o cara que está se ocultando, que de repente ele tem que responder uma ação de busca e apreensão, uma ação de alimentos, então está difícil de encontrá-lo. Esta é a regrinha do 252, tá bom? Eu continuo com você no próximo vídeo para detalharmos algumas coisas a mais da citação com hora certa. Vem